Olá, amigos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero falar de um assunto que claramente nos nossos dias é um assunto polémico. A mulher, será que ela pode exercer ministério na Igreja de Deus? Será que a mulher pode ser profeta, ou pastor, ou evangelista? Nós conhecemos que há 5 ministérios, não é? Que é apóstolo, que é profeta, que é evangelista, que é pastor e é mestre. Ora, os ministros de Deus têm estes adjetivos porque cada ministério tem uma obra própria no corpo de Cristo. Será que a mulher pode ser um ministro de Deus que pode ministrar as coisas de Deus? Pelo ministério vem a vida e a morte, a salvação e a condenação. Será que a mulher pode fazer isso? É isso que nós vamos ver. Eu fico impressionado com muitos homens que se dizem líderes religiosos, que são homens que se dizem homens de Deus, e vejo tamanha ignorância, não é? Que além de não saberem nada das coisas de Deus, ainda são machistas, querendo privar a mulher de exercer sacerdócio quando isso não está escrito na Bíblia. Porque eles dizem, não está escrita a palavra pastora na Bíblia, mas também não está escrito que é proibido ser pastora. A Bíblia, muita coisa não tem escrita. Também não está escrito igreja evangélica. Também não está escrito internet. Também não está escrito TV, né? Mas nós temos uma coisa aqui na cabeça, uma massa cinzenta, chamada entendimento. Então eu quero mostrar de uma forma clara que Deus sempre usou mulheres para ministrar e vai usar. Em primeiro lugar, os seus argumentos é que a mulher tem que estar sujeita ao homem. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Quando fala no homem, está a falar no seu marido. Ela está sujeita na qualidade de esposa. A minha esposa está sujeita a mim. A minha esposa não está sujeita aos outros homens. Não. Se a esposa deles estão, isso é problema deles. Agora, na qualidade de esposa, porquê? Porque ela representa a igreja e o homem representa Cristo. É só nesse sentido figurativo, nada mais do que isso. Mas agora, em Cristo Jesus, no Espírito, isso não existe. Isto não existe homem, não existe mulher, como diz lá em Gálatas 3. Em Cristo não existe macho, nem existe fêmea, não existe homem, não existe mulher. Existe irmãos, são todos irmãos. Seja homem, seja mulher, tem o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Pai, o mesmo Deus. Então são a mesma família, uma família de irmãos. Porque no céu não há mulheres nem homens, há espíritos. Por isso é que diz, Ele é o Senhor dos senhores, não é das senhoras. Então, em Cristo isso não existe. Além disso, a própria Bíblia nos ensina que a mulher crente é maior do que o homem. Maior até que o marido. Então veja, aqui já há uma diferença. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios 7, diz que a mulher crente é maior que o seu marido descrente. De tal maneira que por causa da sua fé, o marido é santificado assim como os seus filhos, para que Deus não os destrua. Enquanto ligados a ela, a mulher crente, eles estão de alguma maneira protegidos por uma santidade temporária. Então, vemos aí que a mulher já é maior do que o homem. Mas deixemos isso. Vamos ver desde o princípio, já no Velho Testamento. O Velho Testamento fala de mulheres que foram usadas por Deus para governar sobre o povo de Israel. Por exemplo, a Débora era profetisa. Ela era uma profeta que reinou em Israel durante 40 anos e ministrou ao povo juízo e justiça. Ela é que ordenava o juízo e ela é que ordenava a justiça, de tal maneira que ela livrou o povo de Israel do domínio de Canaã. Vejam bem. Então, o povo estava sujeito a esta mulher, desde o rei, desde o sacerdote, de todos, ela governava. Governou de tal maneira que foi chamada a mãe de Israel. Também vemos a profetisa Hulda, que também ela, no Velho Testamento, governou e diz que todo o povo, está escrito, lhe era sujeito.
Por ela, Deus castigou o povo de Israel por causa dos seus pecados e poupou, perdoou o rei de Israel porque ele se humilhou. Então, a Hulda foi uma intermediária, uma mediadora terrena entre o povo, neste caso entre o rei e Deus. Então, mais uma vez, vemos o quê? Uma mulher a governar. Estas pessoas são pastores. Afinal de contas, o que é o pastor? Pastor é um adjetivo de um trabalho. O que é que faz um pastor? É aquele que governa, que cuida do rebanho. Se a pessoa não percebe o que se passa aqui na terra para ver o que é um pastor, como é que vai perceber das coisas de Deus que são invisíveis? Não vai. De maneira nenhuma. O que é que nós vemos mais? Vemos Miriam, que era profetisa, vemos a Noádia, que era profeta, vemos a Esther, que libertou do extermínio o povo de Israel do rei de Amã, vemos até a Raab, a meretriz, que foi colocada no painel dos heróis em Hebreus 11, vejam bem, que profetizou quem eram aqueles homens. Então vejam, afinal de contas, o que é uma profetisa? Profetisa é um ministro de Deus. Profetisa é o nome feminino de profeta. Ora, se o nome feminino de profeta é profetisa, qual será o nome feminino de pastor? Não será pastora? Evidentemente que sim. Né? Também no tempo de Jesus vemos a Ana, que diz a Bíblia que era profetisa, como está escrito lá em Lucas. Né? A Ana esperava a vinda do Messias e ela viu a criança e profetizou. Vemos também Jesus falar de uma mulher poderosa que era a rainha de Sabá, que diz Jesus que ela se vai levantar como juiz e julgar aquela geração. Então, mais uma vez, esta rainha que reinou na terra também vai reinar no juízo. Vemos também as filhas de Filipe, que eram profetisas. Elas profetizavam. Os dons não é para toda a gente. Os dons é para os ministérios. Se a pessoa é uma pessoa que costuma profetizar, ela é um profeta. É um ministério. Aliás, profetiza é maior que pastor. A Bíblia diz que em primeiro lugar está apóstolos, em segundo os profetas, depois os evangelistas e depois é que vem o pastor. Ainda é maior. Mas pronto, pomos igual. São ministros de Deus. Então, já dei aqui montes de exemplos. A Débora, a Hulda, a Miriam, a Noádia, a Esther, a Raab, a Ana, a rainha de Sabá, as filhas de Filipe e outras, não é? Muitas outras, mostrando que Deus sempre usou mulheres para governar. Uma coisa é nós dizermos que não é comum, tão comum, Deus levantar mulheres como levanta homens. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que Deus não pode levantar mulheres. Isso é uma autêntica mentira em que os machistas se aproveitam disso para pisar a mulher como se eles fossem superiores às mulheres. Não vão ser, de maneira nenhuma. E por isso vemos o apóstolo Paulo, diz a Bíblia, que o apóstolo Paulo tinha muitas mulheres que trabalhavam ao lado dela. Muitas mulheres. E vejam, como é que elas eram chamadas? O apóstolo Paulo diz que os ministros são chamados de cooperadores. Mas a igreja é chamada de louvora, porquê? Porque é obra dos ministros. A igreja é obra dos ministros, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9. Não é? Então, vejam o que é que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso. Diz assim, pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Ele está a dizer quem é Paulo ou Apolo, senão ministros pelos quais crestes. Ministros é que é o nome correto. O resto são adjetivos de um trabalho. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha vários ministérios. Ele era apóstolo, ele era mestre, ele era evangelista, ele era profeta. Só não era pastor porquê? Porque não estava sossegado num lugar. Pastor é aquele que está num lugar só, numa cidade, ensinando aquele que acreditou no evangelista, né? E estão reunidos num lugar para ensinarem a doutrina apostólica. Agora veja o que é que ele diz. Porque nós,
os ministros, somos cooperadores de Deus, mas vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Estão a ver? Então, ele diz que os ministros de Deus são cooperadores, andam cooperando com Deus, fazem o trabalho de Deus aqui na terra, fazem as obras de Deus, que é isso que é pregar o Evangelho. Porque é pelo Evangelho que vem a fé, o ouvir, é pelo Evangelho que vem a salvação e por o Evangelho é que vem a condenação. Como Jesus disse, ide pregai, quem não crer será condenado, quem crer será salvo. Então, as pessoas são salvas pelos ministros, pela pregação do Evangelho. Agora vejam, ele diz que são cooperadores. Vejam o que é que ele diz em Romanos 16, verso 3, a falar das mulheres. Diz assim: saudai Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Ele está chamando aqui um casal, que era Priscila, que é a mulher, que é a Áquila, são cooperadores. Os cooperadores são ministros. Os cooperadores não é a igreja. Não é a igreja que coopera com o ministro. Não, não. É os cooperadores, é os ministros que cooperam para o crescimento da igreja. Então, Priscila e Aquila eram ministros de Deus. Neste caso, com certeza que eram pastores. Verso 12. Saudai Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai Pérside, a qual trabalhou no Senhor. O que é trabalhar no Senhor? Não é fazer obras de homem. Não, não. Trabalhar no Senhor é para trabalhar no ministério. É ministrar a palavra de Deus, como eles trabalhavam. E por isso ele diz, vejam só o que é que diz aí, em Filipenses capítulo 4, ele torna a nomear mais mulheres. Além da Trifena, da Trifosa, da Pérside, ele diz Rogue, Evódia e Rogue a Sintique. Mais duas mulheres. E ele continua dizendo, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Tu trabalha no Evangelho, não é na limpeza da casa. Não é assistente, não é os assistentes, não é os diáconos. Não. E diz mais, com Clemente e com meus outros cooperadores. Então, todos estes, inclusive o Clemente, eram cooperadores de Paulo. Então, o que é que eu estou aqui a mostrar? Que desde o princípio que Deus levantou mulheres para governar o povo. Quem nega isto é mentiroso. Elas governaram o povo de Deus. Assim como os profetas governaram o povo de Deus. E no tempo de Jesus, quando era pequeno, lá estava também uma profetisa, a Ana, o Simeão. Também Jesus fala, da rainha de Sabá, que é juíza. E aqui, pessoas que andavam com Paulo, onde ele tinha igrejas, e eles eram os líderes desta igreja. Trabalhavam no Senhor. Eram, como ele diz, meus cooperadores em Cristo Jesus. Estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e os meus outros cooperadores. Então, mais uma vez digo, profetisa é um nome feminino de profeta. Logo, o nome feminino de pastor é pastora. Lá porque não está escrito exatamente ali na Bíblia. Por exemplo, também na Bíblia não está escrito que, por exemplo, Pedro era um pastor. E ele foi um pastor. Não está escrito que João e Tiago eram pastores. E eles foram pastores porque estiveram em igrejas. Governaram em igrejas. Então, quem nega estas realidades é pessoas que são incrédulas. São teimosas, são machistas. Vejam só o caso da Samaritana. É outro caso flagrante. Quem foi a Samaritana? A Samaritana teve, que Jesus diz a Bíblia que Jesus importava passar por Samaria para ter este encontro. Jesus vai falar com uma Samaritana e fala das duas alianças, não é? Ele, a água viva e o poço de Jacó, representa a lei em que a pessoa tem que trabalhar e nunca mata a sede. Jesus disse, quem beber desta água torna a ter sede. Quem beber da água que lhe der nunca mais terá sede. A mulher, quando viu isto, disse logo, opa, tu és o profeta. Quando Cristo vier, fará sinais ainda maiores. E ele disse, sou eu sou o Cristo. Diz a Bíblia que esta mulher, a samaritana, largou o cântaro da água,
largou a lei e foi à cidade de Samaria e começou a falar: não é este o Cristo? E diz que toda a gente acreditou na palavra dela. Toda a gente acreditou. De tal maneira que quiseram ir ter com Jesus. E disseram: nós primeiramente acreditamos no Cristo pela tua palavra, mas agora nós ouvimos e sabemos que este é o Salvador que havia de vir. Salvador do mundo. Então vejam, esta mulher foi uma autêntica ministra. Porque a fé vem por ouvir a pregação do enviado de Deus, como está escrito em Romanos 10, que diz assim: como crerão se não há quem pregue? E como se pregará se não for enviado, se não houver enviados? E depois diz: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Então, tem que ser um enviado de Deus, tem que ser um ministro de Deus. Como nós lemos cá em cima há bocadinho nós dissemos, e eu posso tornar a ler, 1 Coríntios 3, verso 5 diz o quê? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? A fé vem pelos ministros. A fé não vem pelo testemunho de qualquer pessoa. Não, 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 não. A fé é um dom do Espírito. É o próprio Espírito. O Espírito só pode ser dado por um ministro. Então, mais uma vez, vemos aqui o quê? Que também a samaritana, ela exerceu o ministério e tenho a certeza que depois de Cristo ela ficou a tomar conta daquela cidade, com certeza com mais pessoas, mas ela era uma autêntica pastora em Samaria. Não é a letra em si, não é o adjetivo, é nós compreendermos o trabalho de cada um. Então, estar a menosprezar a mulher, a dizer que não pode fazer as obras de Deus, isso é gente que não tem qualquer entendimento. Na verdade, sem mulher nem sequer existia humanidade. Sem mulher nem sequer Cristo tinha vindo ao mundo. Sem ela ninguém tinha vindo ao mundo. Agora, pensa comigo. Tu que és contra que a mulher seja uma autoridade, se tu fores apanhado em delito e uma agente feminina te mandar parar, ou se não fores a um tribunal e o juiz ser uma mulher, tu não te vais sujeitar às ordens da agente da autoridade ou à juíza? Experimenta e vais para a prisão, não é? Então, se Deus aqui neste mundo levanta mulheres para governar sobre homens do mundo passageiro, uma filha de Deus é mais pequena que a filha dos homens? Será? Homem tem juízo. Quantas empresas são governadas por mulheres? Que dá trabalho a tantos homens. Então, se tens algum temor a Deus, nunca mais digas que Deus não pode usar mulheres para governar a igreja. Que a mulher não pode ser pastora, que não pode ser profetisa, que não pode ser evangelista. Isso é mentira. Isso é mentira. Ora, não é comum Deus levantar as mulheres como os homens? Isso é verdade. Olha, eu por acaso não conheço nenhuma. Conheço muitas mulheres que pregam o Evangelho, mas não conheço nenhuma que conheça o Evangelho. Mas também não conheço nenhum homem que conheça o Evangelho. E estes homens que falam mal das mulheres, então, esses, coitados, estão em densas trevas. Então, meus amigos, o que eu vos quis mostrar foi que Deus usou mulheres para governar sobre o povo de Deus no passado, pode usar no presente e pode usar no futuro. Porque em Cristo Jesus não existe nem homem nem mulher. Quando Deus quer levantar alguém, Ele levanta e mais nada. Deus até usou um burro, a jumenta de Balaão. E Deus não podia usar uma mulher por quê? Porquê? Machista, tu só existes por causa de uma mulher. Tem um bocadinho mais de respeito para as mulheres. Este é o meu conselho. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade.